Nuno Santos, muito boa tarde. Já me ouve? Ouvir? Ótimo. Tatiana, boa tarde. Hoje parece que estão a entrar a conta-gotas. Hoje está a entrar um de cada vez. Ok, vamos esperar então mais 5 minutos. Fim de semana foi bom? Fim de semana foi bom? Boa tarde, São José. Como é que estão as avaliações? Atenção, as últimas 3 aulas esta semana, certo? E terminamos. São as nossas últimas 3 aulas esta semana da formação. Pois fica-vos a faltar apenas e só as avaliações e depois falarem com o vosso gestor para marcarem o exame, etc, etc, etc. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Rogério, Sofia, Diogo. Então, Diogo, o que é que te aconteceu? Ainda estamos a tempo. Daniela, Rita Bernardo, boa tarde, boa tarde. Diz lá, Diogo, se não for segredo. Se não for segredo, diz lá. Se o teu Euromilhões, se te saiu, não digas. Fugiu o Diogo, pronto. Afinal não pode contar. Okay. Estava a perguntar, já para os outros que entraram mais tarde, como é que está a correr e para não se esquecerem que são as últimas 3 aulas. E tu? E tu? Tiveste alguma coisa? Partir a janela é o de menos, não é? Já sabes o que é bater com a cabeça no para-brisas se não levar cinto, olha. Só que pode ser pior, não é? Dependendo da velocidade. Como eu estava a dizer, pois também existe essa situação, não é? Como eu estava a dizer, preparem-se para as últimas 3 aulas, não é? Portanto, são as nossas últimas 3 aulas de formação. Depois é claro que podem rever, voltar atrás. Tem sempre aqueles 5 dias a mais para concluírem, para fazerem depois também as avaliações, certo? A partir da data da última avaliação, 5 dias para a frente. Testes podem fazer sempre, as aulas é que bloqueiam, ok? O acesso às aulas. De resto, tudo bem? Alguma dúvida? Tem corrido bem as aulas? Estão a gostar? Também agora, já, se não estão a gostar, também já falta pouco. Não, exatamente. Não é ir a exame. Só não podes é marcar. Se não podes marcar, muito menos ir, não é? O C mais E é, que nós já vimos, é ou o trator semi-reboque ou um pesado com reboque. O C é pesado de mercadorias, o E é reboque. Portanto, é um pesado de mercadorias com reboque, ou um trator e um semi-reboque. Isso é a última aula, também vamos falar nisso. Que é as cartas. Se chegarem ao fim daqueles 5 dias a mais e tiverem aulas por concluir, têm que pagar, por exemplo, 10 euros e dá-vos mais 15 dias. Percebeste, Diogo? Não conseguem fazer, Rogério. Tens que falar com o seu gestor, vai falando. Alguns vão ter que marcar aulas de condução ou simulador, vão ter umas aulas de condução para fazer enquanto esperam o exame teórico.
Não é logo. Vão começando já a falar com o vosso gestor, a dizer que já estão a acabar. Vão comunicando com a vossa gestor / escola. Rogério, não te posso dizer. Vai depender. Por exemplo, as escolas que trabalham com Penafiel é uma coisa. Quem trabalha com a ACP é outra. Quem trabalha com a Anieca de Braga é outra. Ok? Isso depende depois do centro de exames. Alguns de vocês vão ter aulas de simulador. Convém vocês irem marcando e ir vendo com o vosso gestor. Diogo, aconselho, vai-vos dar tempo, Diogo, a estudarem. Portanto, aconselho já começarem a tratar, enquanto esperas o exame sair e não sair, e tratarem da papelada, etc., tu preparas-te. Tens esse tempo para o teu estudo. Eu aconselho a toda a gente, apesar do tempo de espera agora ser muito menor que era há uns meses atrás, ok? Aconselho toda a gente que se sente minimamente começar já a preparar-se para marcar o exame. Ok? Marcar é só mesmo depois. Mas comecem já. Olha, já estou a terminar e tal. Faltam-me estas aulas. O que é melhor? Será que vamos então marcar o simulador? Ok? Também depende de escola para escola e de coisa para de escola para escola, pronto. De gestor para gestor. Ok, Ana. Oh, Ana, só estávamos a falar de marcação do exame. São as últimas 3 aulas esta semana. Ok? E depois têm só mais as 2 avaliações. Podem ir preparando, ir falando com o vosso gestor, que era o que eu estou a dizer, para ir combinando a situação do exame, a situação de darem as aulas de simulador, dependendo da escola. Alguns colegas estavam a perguntar em termos de prazos. Ok, isso depende de escola para escola, portanto, depende do centro de exames para centro de exames onde vocês vão marcar, ou a ACP, ou a Anieca Lousada, a Anieca Penafiel, ou a Anieca Braga. Portanto, depende. Ok? Certo? E pronto, e que não se esqueçam dos prazos. Pronto. Ana, que área de residência? Qual era a área de residência? Pronto, é a Escola Europa, certo? É a menina que está lá na Secretaria da Escola Europa. Ou passar lá diretamente ou ir falando com ela. Está bem? Andreia, de que área de residência? Tem que ser a Europa. Ana, se é... Sim, é a Europa. Só um bocadinho. Esperem só um bocadinho. Tá, ok. É 5 dias após a data da última avaliação. Vocês vão à avaliação final, tem lá uma data por baixo. É 5 dias a partir daí. Ok? Podemos começar? Ou nem por isso? Ou ainda tem mais dúvidas? Eu quero ver se hoje já... quero ver se hoje adianto já a aula para amanhã. Ok? Porque a aula da manhã é sempre extensa e eu quero ver se hoje já... Diogo, qual é a pergunta, Diogo? Já não sei. Já respondi, Diogo. Vocês, se conduzirem motociclo, vocês numa fila, vocês têm que se manter a posição.
E isso nunca acontece. Vocês começam-se a meter entre os veículos. Ok? Depois, existem este tipo de situações de coisas que normalmente vocês fazem e que não podem fazer, ou seja, proibições, que é conduzir com as mãos fora do guiador, seguir com as mãos fora dos pedais, ou circularem em pé em cima do motociclo, fazer-se rebocar, que é o caso que vocês estão a ver aí, o levantar a roda da frente, cavalinho, ou levantar a roda de trás, égua. Obviamente, isso são tudo manobras que são proibidas. Ok? Pronto. Coisas importantes. O transporte de passageiros. Primeiro, o uso do capacete, que é o único equipamento obrigatório. Portanto, é claro que nós devemos usar o fato de proteção. Devemos, por exemplo, utilizar botas sem cordões. São tudo, basicamente, conselhos. Ok? Porque com cordões pode-se meter na corrente, etc. Utilizarmos luvas com proteção dos dedos, ou principalmente das partes onde os nossos dedos dobram, não é? Luvas que não nos façam tirar a sensibilidade de agarrar nas manetes, mas que nos protejam também. De tudo isto que eu estava aqui a falar, e podemos falar de mais aspectos, desde aqueles fatos, mais coisas, cintas cervicais, etc. Obviamente, o único obrigatório é o capacete. Ok? Nos que não têm caixa rígida, portanto, todos os motociclos tenham caixa rígida, é dispensável o uso do capacete. A situação do transporte de crianças, que só pode ser feito quando tiverem mais de 7 anos. Portanto, uma criança com menos de 7 anos não pode ser transportada no motociclo, excetuando os de caixa rígida. Os caixa rígida já sabem, funciona com aquela situação do sistema de retenção para crianças. Tem que meter lá a cadeirinha. Ok? Uma das coisas muito importantes também é termos noção que a pessoa que nós transportamos no motociclo, se formos no caso um automóvel, regra geral, ela não tem interferência na estabilidade do nosso veículo. Quando é um motociclo, a pessoa que nós transportamos tem que ter noção que ela tem uma grande importância na estabilidade. Ou seja, não pode fazer o contrário do que está a fazer o condutor, senão vai haver algum problema qualquer e simplesmente o que vai acontecer é que nós podemos perder então o equilíbrio do motociclo, certo? Acho que isto é tudo coisas óbvias. Em relação à visibilidade, já falámos, não só em termos de luz, e aqui posso reforçar, portanto, já falámos em relação à situação da utilização dos médios em todos os motociclos. Podemos falar, no caso dos que não têm caixa rígida, em utilizar as roupas com um material refletor, ou seja, em vez de estarmos a utilizar uma roupa normal, temos tipo um casaco que tem aqueles refletores que, iluminados pela luz de outro veículo, reflete a nossa luz e torna-nos mais visíveis. Portanto, é uma das situações que temos que ver. É claro que em termos de visibilidade, mesmo que a gente de noite, por exemplo, no caso do motociclo é diferente, nós estarmos a conduzir um automóvel ligeiro, por exemplo, em que temos 2 feixes de luz, não é? Temos, regra geral, 2 médios ou 2 máximos, e no caso do motociclo só temos um. E projetado para a frente, basicamente vocês acabam por não ver, estão a fazer uma curva, como o peixe, já estou a pensar no jantar, o feixe luminoso é em linha reta, é para a frente, vocês não conseguem ver muito bem para onde é que nós vamos em relação à curva, porque o feixe luminoso está em linha reta, percebe? Portanto, vai-nos também dar muito menos visibilidade, isto falando diretamente da noite, muito menos visibilidade do que temos à nossa frente, ou seja, há uma redução ainda maior da visibilidade lateral, ok? Da periférica, digamos, ok? Pronto. Deixa-me só ver se tem aqui mais coisa. O transporte de passageiros já falei na situação dos 7 anos. Nunca subir nem descer, obviamente, com o motociclo em andamento, mas isso acontece nos carros igual, não é? Portanto, o motociclo tem que estar completamente imobilizado para vocês subirem e descerem um passageiro transportado no banco lá atrás do condutor, certo? Tem que esperar que o motociclo pare completamente. Pronto, depois temos aqui alguns equipamentos de proteção, lá estão as tais botas que protegem os tornozelos, sem a situação
dos cordões, certo? As luvas, ok? Pronto, são situações que quem está aí a tirar mesmo motociclos depois vai dar isto, obviamente, mais aprofundado, certo? Pronto, aquilo é aquilo que isto aqui é o que eu estava a falar em termos de material refletor, okay? Por exemplo, até nos casos dos velocitos, que não é preciso utilização de capacete, mas podemos utilizar qualquer coisa do género, não é? E temos ali aquele refletor vermelhinho ali atrás, por baixo do selim, temos aqueles refletores nas rodas, okay? Para tornarem o... E temos a luz à frente, não é? Que ele tem que ter iluminação à frente para poder circular. Ok. Pronto. Em relação aos motociclos, termos atenção, porque normalmente fala-se sempre na situação de nós, condutores de automóveis, termos atenção aos veículos de duas rodas. Não se esqueçam, como nós normalmente atingimos, em termos de condutores de motociclos, como atingimos muitas vezes muita velocidade, temos que ter uma atenção redobrada com os veículos de marcha lenta, principalmente os veículos agrícolas, porque nós facilmente chegamos em cima de um veículo agrícola. Não é? E eles vão mesmo com uma velocidade muito reduzida. Então temos que ter atenção a estas situações, ok? Portanto, percebermos esta situação de, perante veículos agrícolas ou veículos de marcha lenta, termos o cuidado que eles vão numa velocidade muito inferior à nossa, regra geral. Portanto, aquela alteração, aquela alternância de velocidade, aquela discrepância de velocidade pode nos afetar, ok? Ok, tá. Cuidado com os veículos estacionados, já falámos. Atenção à situação da deslocação da ar quando nós, e aqui já vou cortar aqui, quando nós circularmos ou ultrapassarmos ou circularmos de frente, principalmente quando há a situação dos veículos pesados, em que há uma maior deslocação do ar. Ok, pronto, depois a parte da sujidade já falámos. Há bocado falei em a estrada estar molhada com óleo, pode ser folhas, pode ser areia, pode ser ramos, os carris dos veículos sobre carris ou a linha do comboio, okay? As lombas, os buracos, as marcas rodoviárias, travarmos em cima de uma marca rodoviária, há uma grande perda de estabilidade, ok? Pronto, depois ter atenção, por exemplo, nos troços em obras, muitas vezes aquele desnível que existe no alcatrão, as condições do próprio pavimento, etc. Pronto, acho que as proibições também já falámos, não podemos circular com as mãos fora do guiador, em pé sobre os apoios, pé fora dos pedais, levantar a roda da frente, fazer-se reprovar, ok? E seguir a par. Em termos de motociclos não podemos seguir a par, em termos de velocípedos podemos seguir a par. Se forem dois, podem ir a par um do outro, senão, se forem mais dois, tem que ir em filinha, ok? Pronto, condução noturna existe mais riscos, menos visíveis porque há uma menor visibilidade, não é? O feixe luminoso, aquilo que eu falei. Bom, termos atenção à adequação da velocidade. Existe muito esta situação do dentro e fora de uma localidade. Normalmente, quando conduzimos um motociclo, nós vamos um bocadinho mais rápidos e depois termos noção, ok, vemos a placa de vamos entrar numa velocidade, toca a resfriar os ânimos, ou seja, começarmos a circular mais devagar e ter cuidado, porque mudamos de ambiente rodoviário. Pronto. Ter atenção à condução com condições atmosféricas adversas, óbvio, mais sujeito ao vento, ou à chuva, ao frio, por isso é que devemos não só levar o fato, mas levarmos muitas vezes algo mais camisola interior, por exemplo, ok? Pronto, luzes de presença, cruzamento, sinais de mudança de direção, pronto, isso é parte de sinalização, é tudo igual. Ok, pronto. Em termos de motociclos, é isto. Em termos principais, em termos de questões que vos possam sair, tem sobretudo a ver com a situação de básico, mais até daquilo que vamos falar daqui para um bocadinho, que é a situação daquelas regras do 1,5 m, ok? E da situação de serem imprevisíveis, de serem veículos instáveis, ok? E termos que dar então aquela distância lateral. Podem já registrar a primeira palavra-chave. A primeira palavra-chave fica já então dada, que é o número 7171. Ok? E vamos então passar para a segurança ativa e segurança passiva. Ok? Porque mais cuidado, requerem de nossa parte um cuidado especial.
pela sua natural fragilidade. Por serem imprevisíveis nos seus comportamentos quando são crianças, e daí eles individualizarem, temos que ter uma ação redobrada, temos que estar mais atentos, mais concentrados quando nos aproximamos de peões crianças, peões idosos e peões com deficiência. Crianças têm dificuldade em se concentrar, com a brincadeira esquecem-se de tudo o que os rodeia, são impulsivos, agem irrefletivamente, têm um campo visual ainda menor em relação aos adultos, apreciam mal as distâncias e as velocidades e normalmente são de baixa estatura, ou seja, são menos visíveis. E não têm, muitas vezes, noção do perigo. Peão deficiente. O condutor deve ter em conta as suas dificuldades de deslocação, se for uma situação de motora e equiparado à parte do idoso. Ok? Portanto, temos de ter noção a essas suas dificuldades. A situação de ser uma deficiência psicológica e que se torna, se calhar, mais criança, digamos. Ok? Em relação à situação do idoso, dificuldades de locomoção, perda de equilíbrio, já não vê tão bem, já não ouve tão bem, pode nem se aperceber da nossa presença, ok? E simplesmente não nos estando a ver, até pode começar a fazer o atravessamento sem ter os cuidados necessários. Como condutores, não devemos, ou seja, devemos de moderar a velocidade e redobrar a atenção quando nos aproximamos de aglomerados de pessoas, na presença de crianças a brincar nos passeios, animais na berma ou no passeio, na presença de idosos nos passeios, pois podem atravessar sem observarem o trânsito, locais perto de escolas, creches, parques de jogos, hospitais, lares de idoso, sempre que nos aproximamos de uma passadeira. Ok? E não se esqueçam, a obrigatoriedade de ceder a passagem a um peão quando ele manifesta a intenção de atravessar na passadeira, não existindo sinalização em contrário, mas também não se esqueçam que mesmo não existindo passadeira, sempre que mudarmos de direção e já encontremos um peão a fazer o atravessamento da faixa de rodagem, nós temos que o deixar concluir, mesmo não existindo passadeira. O desrespeito das regras relativas à cedência de passagem em termos de peões é uma contraordenação grave. Não ceder a passagem ao peão quando a obrigatoriedade é essa, ou seja, quando ele tem prioridade sobre nós, nós cometemos uma contraordenação grave. Exatamente. Muita atenção, lá está. Isso acontece muitas vezes nos autocarros, quando os autocarros deixam um peão, um passageiro, ou assim situações destas. Sempre com calma. Muito mais agora com o telemóvel. Que até já há alguns reclamos assim. O pessoal é que nem olha para um lado e para o outro. Ok? É claro que, infelizmente, as consequências normais e mais trágicas são para eles, mas nós, como condutores, temos que nos precaver perante estas situações. Ok? Pronto. Em relação aos peões, cheque, vamos, assim, a situação do idoso, agora vamos a situação de um invisual, outra situação do invisual. Ok, pronto. A situação da sinalização, que também existe, como é óbvio. Ok, e agora acho que já vai estar a seguinte. É a situação de mudar de direção, que nós falámos. Ok,
independentemente de ter passadeira ou não, ele já está com o pé, ou neste caso já estava todo. Não é? Não. Okay. Veículo de 2 rodas. A importância da distância de segurança, que já falámos várias vezes, ok? Portanto, a situação de 1,5 m. São veículos que têm uma imprevisibilidade na trajetória, portanto, mesmo quando, por exemplo, principalmente quando falamos em velocípedos, que a própria força para dar nos pedais faz com que a nossa trajetória não seja retilínea, não é? Portanto, são veículos em que o condutor necessita de estar constantemente a manter o equilíbrio. Os velocípedos são, regra geral, embora hoje em dia já não seja tanto assim, conduzidos por crianças que têm muito menos noção do perigo, etc. E que não conhecem o código da estrada. Depois, devido à sua pequena dimensão, têm tendência a enfiar-se entre os automóveis e até a ultrapassar pela direita, que não deviam de fazê-lo, mas infelizmente fazem. E pronto, pior ainda, não é? Portanto, é outra situação que prejudica, obviamente. Ok? O condutor deve estar atento à sua trajetória imprevisível, então, deixando sempre uma distância de segurança adequada. Neste caso, já existe uma quantificação. Portanto, vocês, sempre que estejam a ultrapassarem um veículo de 2 rodas, um motociclo, e hoje aconteceu em exame a um aluno, que teve que dar 1,5 m. Portanto, a situação do 1,5 m, ok? Deve verificar se um destes veículos não circula entre o passeio e o seu veículo quando pretendemos mudar a direção. Então, muitas vezes vocês dizem, ok, eu vou mudar a direção à direita, não tenho que ter cuidados especiais. Já dei o pisca, não tenho que olhar para a direita, porque eu ainda por cima vou-me encostar o mais à direita possível. O problema é se está lá um motociclo, que eles às vezes metem-se. E até havia uma parte do vídeo, certo, que acontecia esta situação. Sim, e depois, lá está, é outra coisa que não pode acontecer, Nuno. O velocípedo, um condutor de um velocípedo tem que seguir na mão, ou seja, tem que seguir à direita, não pode estar a circular nem por cima dos passeios, nem na berma, certo? E muito menos contra a mão. Então tem que seguir na posição normal dos veículos e circular na posição normal dos veículos. Eu estava aqui, que havia aqui uma parte. Pois. Mas posso-vos dizer que, por exemplo, vocês tiram a vossa carta, lembram-se de dar uma volta de bicicleta, de velocípedo. Se não pararem no vermelho, se não pararem no stop, vocês podem ficar sem carta. Se a polícia vir, vocês podem ser tirada a carta. E estão a conduzir um velocípedo nesse momento. Portanto, isto já existe e já aconteceu. É que depois vocês não podem dizer, eu não sabia. Não, eu tiramos a carta. Alguém vos explicou. E ninguém pode evocar que não conhece a lei. Portanto, atenção. Vocês ficam sem carta. Têm que cumprir as regras tal e qual quando se estivessem a conduzir um veículo que precisasse de carta de condução. E isto acontece. Portanto, atenção. Claro, basta ter... Olha, se não tiveres o teu cartão de cidadão, é outra multa, porque falta documentação. A partir do momento que eles metem o teu número de contribuinte, eles ficam a saber tudo. Tudo. Pode não ter naquele momento, mas vais ter que ir entregar. E eles vão saber que tu tinhas. Sem capacete, velocípedo, não. Ok? Sem capacete, velocípedo, não. Mas o sem capacete é multa também. É só leve. Mas é no caso dos motociclos. Ok? Ponto seguinte. Alguma dúvida em relação a isto? Posso avançar em relação aos velocípedos e aos motociclos? Não? Posso seguir? Ok. Veículos pesados não estão aqui por ser frágeis, de certeza absoluta, mas as suas características, suas normalmente grandes dimensões, vão trazer outros tipos de problemas. Desde a parte da visibilidade, ou neste caso, que fica anulada pela presença se estivermos demasiadamente perto de um veículo pesado. As suas dimensões vão-nos também provocar deslocações de ar, que é que ele vai parar ou vai arrancar.
que vai arrancar. Se um veículo está a circular devagar à nossa frente, se calhar está é provável que ou que está meio perdido onde está, não sabe onde é que tem que virar, ou está à procura de quê, por exemplo? De um estacionamento. E que nós devíamos até estar a dar pisca, mas ele só abrandou. Ele devia estar a dar pisca, mas ele está a abrandar. Ou se calhar está um bocadinho perdido, se calhar não sabe se é naquela rua, se é na outra seguinte, se vai virar. Se calhar, olha, esta se calhar aqui é proibido. Quando um veículo pesado de passageiros está parado, certo? O que é que pode passar à frente dele? Muitas vezes acontece o peão, que não devia de fazê-lo, mas passa. Portanto, são situações importantes que são coisas que muitas vezes fazem mesmo a diferença, fazem toda a diferença de conseguirmos ou não evitar o acidente. E isso é condução defensiva, é conduzir de modo a evitar o acidente. Se não conseguirmos, pelo menos, minimizar o risco de haver danos humanos. Então, pelo menos batemos mais devagar, ou pelo menos temos tempo de fazer as coisas de uma maneira, até procurar um ponto de fuga. Algo que, ou se eu for para ali, o acidente já não vai acontecer. Ok? E nós temos que ter essa capacidade. Está? Da minha parte, posso dar a aula como concluída. Segunda palavra-chave, número 36. Segunda palavra-chave, número 36. Se ninguém tiver dúvidas e quiser sair, esteja à vontade. Se alguém tiver alguma dúvida e queira perguntar alguma coisa, esteja à vontade também. Por isso, despeço-me de todos. Quem quiser sair, até amanhã.